Convido os irmãos a abrirem comigo em Romanos. Pode se assentar porque eu tenho mais alguns versículos para ler. Anotei aqui para não esquecer alguns. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia aí. Amém. Então vamos ler. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, e pela fé há de justificar a circuncisão, e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Quero que você pode se assentar. A gente vai ler mais alguns versículos, alguns outros livros. Eu quero estar falando, essa palavra que veio ao meu coração, entendo que é a palavra que o Senhor separou para nós hoje, para que a gente pudesse estar caminhando e meditando e compreendendo aquilo que o Senhor quer falar, né? Aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. E eu quero estar falando de um assunto, né? Algumas semanas atrás, no dia que preguei, falei sobre Jesus, quem Ele é, né? Tem para mim que uma boa parte da igreja, ou a maior parte, não compreende quem é Cristo. E hoje eu quero estar falando daquilo que Ele fez, ou daquilo que, do algo de maior acontecimento, que trouxe mais efeito para nós através da vida de Cristo. E é interessante que eu também tenho para mim que a igreja, uma boa parte dela, entende de maneira errada ou em parte daquilo que Cristo veio fazer. Eu estou falando da crucificação. E quando a gente vai ler e entender a crucificação, o que ele passou na cruz do Calvário, geralmente, quase sempre, nós pegamos os evangelhos para entender a crucificação. E quando você faz isso, e eu fiz isso muitas vezes, você vai entender em parte aquilo que é a maior bênção de todas que nós já podemos receber. A obra de redenção feita na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás é a maior de todas as bênçãos que um homem pode receber. Mas quando você lê os evangelhos, você vai ver um Cristo pendurado no madeiro, crucificado, ficou ali algumas horas derramando seu sangue, esvaindo seu sangue, porque até estava falando hoje no estudo de mais cedo com os jovens, os adolescentes, e o Nicolas me fez essa pergunta, né? Por causa de que Cristo foi crucificado? Qual é a razão para ele ter sido crucificado? Eu falei, é uma boa pergunta. Talvez eu possa... eu devolvi essa pergunta para eles. Eu queria ouvir cada um deles, o que eles
achavam, o que eles pensavam. Mas por causa de que Cristo foi crucificado? Por causa de que um justo tem que pagar por injusto? Por causa de que um justo é o sangue de um justo que faz aspersão ou faz purificação de todos os injustos? Que é assim que diz as Escrituras. E eu ouvi muitas coisas dos jovens ali, né? Todas elas, curiosamente, bíblicas. Porque a obra de redenção, de restauração de Cristo feita na cruz é algo maravilhoso. Mas quando você olha para os evangelhos, você vai ver Cristo sendo açoitado violentamente, sendo espancado, tendo a sua face desfigurada de tantos açoites que ele tomou. Você vai ver cravos, né, pregos travessando o seu punho. Você vai ver ele tomando um instrumento, uma coça com um instrumento chamado azorrague, né, que é um chicote de couro com lâminas de ferro e pedaços de ossos nas suas pontas, a qual despedaçou as suas costas, as suas costelas, os seus ossos ficaram expostos com toda certeza, porque era assim que se fazia. E você vai ver ele recebendo uma coroa de espinho, que eu até falei para os jovens, às vezes quando nós brasileiros, né, a gente olha os espinhos lá, a roseira que tem os espinhos, e você vê espinhos assim, médios, mas se você pesquisar os espinhos que a palavra fala do Oriente Médio, você vai ver espinhos de mais de 1,5 inchas de comprimento. Duros demais, difícil de quebrar, e aquilo entronizou no seu crânio, aquilo perfurou o seu crânio. E você vai ver uma lança o transpassando de um lado a outro. Você vai ver esses sofrimentos de Cristo na cruz. E de fato, por si só, já seria terrível. Por si só, todo o açoite, toda a humilhação, todo o sofrimento na carne, físico de Cristo, nenhum de nós aguentaria. Nenhum de nós. Mas, irmãos, e se eu te falar que isso não é nem a ponta do iceberg daquilo que ele sofreu? Isso não é nem a gota de uma grande quantidade enorme de sofrimento que ele recebeu. Mas isso não é revelado nos evangelhos, isso é revelado em todas as escrituras. Porque as boas novas, aquilo que nós chamamos de evangelho, boas novas, ela não é toda a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus fala das boas novas. Porque é o maior acontecimento de todos os tempos. A remissão, a redenção, a recuperação de alguém que era irrecuperável está nas boas novas. Está em toda a palavra de Deus. E geralmente quando a gente vai atentar para a obra de salvação na cruz do Calvário, geralmente a gente pega os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, irmãos, a gente tem que compreender as escrituras como um todo. E você vai ver muitos aspectos do sofrimento dele, o que ele passou e o que ele fez para te salvar, para te recuperar, para transformar a tua vida. E eu venho, né, eu recebi isso do Senhor há muito tempo atrás, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu já falei isso aqui talvez mais de uma vez, um dos aspectos da crucificação de Cristo é quando ele recebe as nossas transgressões, porque ele levou sobre si as nossas transgressões. E talvez você não tenha noção do que foi isso para ele. Talvez você não tenha noção. Em Isaías capítulo 53, né, vai falar que foi do agrado do Pai fazê-lo enfermar. Foi do agrado do Pai fazê-lo enfermar. E eu meditei nisso, e eu sei que foi o Espírito de Deus me atentou para isso. Eu falei, mas fazer enfermar? Eu falei, Senhor, eu sei que teu filho, dos de nascido de mulher, foi o único que não tem pecado, semente de pecado. O único que rompeu uma madre de uma mulher que não nasceu em pecado foi ele, nenhum mais. Não teve nenhum ser humano na terra que não tenha nascido em pecado, somente o Filho de Deus. E a gente sabe que foi por uma obra sobrenatural, já foi predita antes pelos profetas. Porém, mas por causa de que eu falo isso? Porque, meu irmão, eu não sei se você sabe, a gente leu agora há pouco
Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória. Arrancados eles foram. Separados foram da glória de Deus. Da presença de Deus. Da comunhão com Deus. Por quê? Porque todos, sem exceção, pecaram. E o que o pecado faz? Ele tem algumas características. Envelhecimento, dor, doença, enfermidade. E no final, a morte. Eu quero dizer para vocês que só há doença na terra porque o pecado está na terra. Só há envelhecimento, isso aí é a parte que toca geralmente para as mulheres, né? O envelhecimento não vai parar enquanto tiver pecado na terra. E doença, enfermidade, só ela é oriunda, a origem dela é o pecado, por conta do pecado. Não existiria nenhuma gripe, um coronavírus na terra se não tivesse pecado. Todo problema da terra é o pecado. E eu meditei, eu falei, Senhor, seu filho tinha um corpo sem pecado. Portanto, você pode concluir comigo que ele não poderia enfermar. Ele não poderia adoecer, meus irmãos. É simples entender isso. Porque só adoece um corpo que tem ou que foi gerado em pecado. Todos nós temos um destino. A gente até aprende isso na escola. A gente cresce, todo ser vivo cresce, nasce, cresce e faz o quê? É o destino de todo ser vivente na terra. Não tem para onde fugir disso, meu irmão. Não tem. Porém, se tratando de Cristo, ele não morreria. Ele não poderia morrer, porque só morre quem está em pecado. Ele não tinha pecado, então ele não morreria. Também ele não adoeceria. Meu irmão, poderia passar um caminhão por cima dele, ele não morreria. Porque só morre quem está em pecado. Quem foi contaminado, infectado com o pecado. Ele até então não estava infectado. Porque não nasceu de um processo natural. Ele não nasceu da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Assim a palavra fala. E eu sempre meditava nisso. Falei, Senhor, mas como é que ele enfermou? Como é que ele enfermou? Irmãos, pode você achar surpreendente ou não, mas no Rio de Janeiro tem um instituto, né? O Vital Brasil, perto da minha cidade ali em Niterói, perto da cidade onde eu morava. Vital Brasil é um instituto que trata com doenças, com doenças graves, doenças terríveis, a qual eles pegam determinados animais, né, e injetam venenos de animais peçonhentos, geralmente serpentes ou escorpiões, mas serpentes, você sabe disso, né? Tem o Vital Brasil, tem o Instituto Butantan e tem outros mais, que são institutos separados para extrair o veneno de um animal bem peçonhento, animais mortíferos, porque aquele veneno ali, em contato com um corpo de um animal, vai gerar uma substância que vai trazer cura para muitas doenças. E na hora eu comecei a meditar naquilo, eu falei, Senhor, foi o que aconteceu com o filho dele. Foi do agrado do Pai fazê-lo enfermar. Como que ele pôde enfermar? E talvez você pense assim, foi com a cruz romana. Não foi. Não foi. Tem gente que pensa que Jesus chorou e ficou angustiado no Getsêmani por causa do castigo romano. Meu irmão, esse não é o Jesus vencedor que eu conheço, que a Bíblia revela. Jesus não estava com medo de cruz romana, de castigo de César, de Pilatos ou do Sinédrio de Israel. Não era essa a preocupação dele, meu irmão. Não foi por causa disso que ele suou gotas de sangue. E você precisa entender isso. Porque tem muitas pessoas que acham que Jesus estava pedindo ao Pai, Pai, Deus meu, por que me desamparar? Se possível for, livra-me desse cálice, achando-se que é o cálice do peso do castigo romano de uma crucificação. Não era isso. Sabe por causa de que não era? Um dos motivos, irmãos, não foi só Cristo que morreu crucificado. Desde a morte dele até uns 300 anos depois, muitos servos de Deus foram crucificados. Muitos, milhares, centenas de milhares de servos de Deus que acreditaram no testemunho dele foram crucificados.
Irmãos, e pasmem, sabe qual é o relato deles? Indo para serem crucificados, cantando hinos de adoração ao Senhor. Indo para a morte, indo para o matadouro, mas não negando o seu Senhor, o seu Salvador, e cantando felizes. Você acha que os discípulos desses iam para a morte cantando, e esse que é o general, o capitão, é o comandante em chefe desse exército, estaria com medo de uma cruz romana, de um sofrimento, de um castigo romano? Não era isso. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Irmãos, e eu meditando, eu falei, Senhor, é isso. Por causa de que ele enfermou? Porque ele recebeu todos os nossos pecados no seu corpo, que não tinha cometido até então nenhum pecado, que não tinha recebido nenhuma maldade. Meus irmãos, não havia em Cristo nenhum pensamento mal. Esse que às vezes aparece em você, que soa aqui dentro pensando mal do seu irmão, desejando uma coisa ruim, nele não havia, porque não tinha semente de pecado nele. Vou tentar ilustrar de uma maneira talvez um pouco dura, mas que talvez você vai entender o que aconteceu com Cristo. Imaginamos que você tem uma filha, você criou a sua filha nos caminhos do Senhor, uma menina exemplar, excelente, estudiosa, obediente a você, ao seu marido ou à sua esposa, uma menina que todo pai deseja e sonha. Imaginamos que ela é uma menina temente, serva de Deus, pregadora do Evangelho, e vamos supor que um dia ela sai para pregar o Evangelho, e ela passa por algumas ruas onde tem centros, locais de prostituição, onde ali tem muitas prostitutas, e ela começa a pregar o Evangelho àquelas prostitutas, e ela está no meio daquelas prostitutas todas, e de repente ela é apanhada por aquelas prostitutas, por os homens que ali estavam, e ela é violentamente atingida com toda força, com todo o vigor daquele antro de prostituição. Ela nunca tinha sido sequer tocada antes, nada. Mas de repente, ela fazendo o bem, levando o Evangelho, ela é pega e ela é completamente contaminada, violentada por conta daquele antro de prostituição. Nem chega nem perto do que aconteceu com Cristo. Eu sei que é um exemplo duro, mas não chega nem perto do que aconteceu. Ele foi violentado com os meus e os seus pecados. Porque de uma vez só, em um momento só, os nossos pecados foram parar num corpo santo e incorruptível. Por isso, eu meditei, o Espírito me fez meditar em relação ao Instituto Vital Brasil, onde você pega o veneno da serpente e introduz num cavalo. Geralmente é um cavalo ou um cordeiro. Meu irmão, é triste de ver, não sei se vocês já viram, mas o cavalo fica cambaleando, se debatendo, alguns não aguentam e morrem, dependendo da quantidade injetada de veneno. O animal fica se debatendo ali. Tiraram até esses vídeos da internet por conta da Sociedade Protetora dos Animais, porque é triste de ver, os animais ficam cambaleando ali, e os que não morrem, quando eles estão lutando entre a vida e a morte, buscando a vida, o sangue começa a gerar anticorpos para combater aquele veneno. E quando aquele veneno é combatido, é tirado uma dosagem alta daquele sangue, onde tem os anticorpos que vão trazer cura a diversos tipos de doença. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele recebe todo o veneno do pecado nele. Ele morre por conta disso, meu irmão. Mas ele vai receber no seu corpo puro todo o veneno do pecado, e ele vai combater com aquilo, ele vai ressurgir. Quando ele vai ressurgir, ele vai dar do sangue dele, que vai resolver os problemas dos nossos pecados. Aleluia. Ele, na verdade, vai remover todo o veneno da serpente que eu e você fomos injetados. Amém. Fomos infectados. Mas esse é um dos aspectos da obra de redenção de Cristo. É um dos aspectos. E eu quero tratar aqui nesses poucos momentos que tenho. De um outro aspecto importante demais.
Vejamos aqui, capítulo 3, versículo 21. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. O que a palavra está falando aqui? A palavra está dizendo aqui o seguinte, que agora, sem eu e você termos cumprido mandamento nenhum, temos sido obedientes em nenhum aspecto, se manifestou a justiça de Deus, que a própria lei e os profetas concordam. Eles já apontavam para esse período que viria na história da humanidade. Chegaria uma classe de homens desobedientes que nunca tiveram contato com a lei de Deus, que nunca foram obedientes à vontade de Deus, mas que seriam justificados gratuitamente por ela. E a lei de Deus e os profetas já concordavam com esse momento que viria, que nós chamamos de boas novas. É isso que a palavra está falando. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. Irmãos, há alguns conceitos aqui que a gente não pode ignorar. Primeiro, de justificação. Você vai ouvir isso muito nas Escrituras. Justificação, redenção, resgate, remissão, expiação. São um monte, são vários. E a igreja pouco entende. Pouco entende e tudo fala de Cristo. Tudo fala de Cristo. Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, para entender o que Cristo fez e para compreender o que ele passou, precisa entender o que o pecado fez com o homem. Eu sei que a gente vem pregando, pastor, né? Às vezes que eu tenho a oportunidade, a gente fala muito sobre pecado e talvez alguns nem gostam disso. E eu sei que muitos nem gostam. É até compreensível isso. Porém, irmãos, é importante demais para a tua salvação entender o que é o pecado, entender o que o pecado faz. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso é um assunto tão importante para Deus, para o seu Filho e para o Espírito. Se você compreender uma das obras ou a finalidade do Espírito, uma delas é essa aqui, ó. Abre comigo aqui, em João. Você precisa ler a sua palavra, irmão. Deixa eu botar aqui para não perder. João, capítulo 16. Abre comigo em João 16, versículo 7. João, capítulo 16. Versículo 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. As três principais obras que o Espírito de Deus veio fazer, diferentemente do que talvez você possa pensar, né? Muitos pensam que o Espírito de Deus veio e o objetivo dele, a finalidade dele é fazer você falar em línguas estranhas, é fazer você profetizar, é fazer você orar bem, é fazer você pregar a palavra. E isso não é, meu irmão, a finalidade do Espírito de Deus. Isso são coisas dadas pelo Espírito de Deus, sim, mas a finalidade é a primeira: convencer você do pecado. Te convencer que você é pecador, que você nasceu no pecado e que no pecado você não sabe fazer outra coisa senão pecar, transgredir. Eu não sei se você sabe, o pecado, ele é uma afronta àquele que te criou. Todo pecado, ele é uma afronta àquele que te formou, aquele que te gerou, aquele que te criou. E o Espírito de Deus quer convencer primeiro o homem de que ele é pecador. Talvez você não entenda isso, mas é necessário entender, irmãos, que nós nascemos no pecado.
palavra fala em Gênesis capítulo 5 e o 6, vai dizer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o Espírito de Deus, ele vem para te mostrar a condição que você está. O batismo no Espírito, eu não sei se você já viu, muitas pessoas que já foram batizadas no Espírito, elas quiseram se lavar, se banhar, porque ela viu a condição que ela estava, e ela queria ir para um chuveiro, queria mergulhar numa água, queria logo se batizar, porque muitos até sentiram um cheiro podre do pecado. Isso é obra do Espírito. Isso é a renovação, é a vivificação do teu Espírito através do Espírito de Deus. Agora, pegou-se o Espírito de Deus e tornou-se o Espírito de Deus um agente só para falar em línguas e profetizar e dar dom de curas e coisas mais. Isso é demais coisas. Mas o Espírito de Deus tem uma característica fundamental de fazer reconhecer você, de te levar a você reconhecer de que você é pecador e que precisa urgentemente ser salvo. Muitas das vezes tem pessoas aqui que acham que nem precisa ser salvo. Ser salvo de quê? Mas qual é o perigo que eu estou correndo? Para onde? O que está acontecendo? Porque salvação está ligado a um perigo iminente. Você é salvo, o bombeiro vem salvar alguém, o salva-vidas vem salvar alguém que está quase perecendo, submergindo nas águas. Então, ela está num perigo iminente. Você está sendo salvo de quê? Salvo de quem? O que está acontecendo com você que você precisa ser salvo? O Espírito de Deus tem essa característica de levar o homem a entender que ele precisa urgentemente de salvação. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, e talvez alguns vão se espantar. Porque Deus, olha, está aqui falando, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Irmãos, a palavra fala que Deus, ele é justo, ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é um Deus de amor. Mas eu preciso entender quem é de fato Deus, pelos seus atributos, pelas coisas que ele é, pelo que ele representa. A lei, os profetas, os evangelhos revelam quem é Deus, o Deus justo, um Deus de justiça que é. Mas se Deus é justo, ele não pode justificar o culpado. Se ele de fato é um Deus justo, ele não pode perdoar quem de fato é culpado. Você concorda comigo? Concorda ou não concorda? Amém. Logo dizendo um amém, eu e você estamos perdidos, porque eu e você somos culpados ou não somos? Quem é que nunca pecou? Fala para mim. Levanta a mão aí quem nunca pecou, meu irmão. Fala para mim. Ninguém vai ter coragem de levantar a mão. Porque todos nós pecamos, meu irmão. E haja vista que se Deus não te livrasse, você estaria pecando agora e não pararia de pecar até a sua morte. Até você bem velhinha, bem velhinho, você estaria pecando continuamente. Porque não tem como cessar esse ciclo, meu irmão. Uma vez que se iniciou, constantemente pecado. Dia após dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Pecado. E não para por aí. O mundo faz assim. A palavra fala, o apóstolo Paulo em Romano fala que o homem está vendido. Esse termo vendido é entregue no pecado. O homem já está, não tem aquele cara que você olha assim, meu Deus, não tem mais recuperação, esse cara já está entregue já nas drogas. É mais ou menos assim que nós estávamos no pecado. E talvez tem pessoas aqui ainda assim, porque eu quero te falar uma coisa, quando a palavra fala do crer em Cristo para a salvação, é um crer de fato para a salvação. Veja, eu vou te dar um dado aqui. Nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa, e 80% da população americana se diz cristão, ou se dizia cristão.
se dizia crente, servo de Deus, 80%. E essa pesquisa foi de norte a sul no país. E 80%, meus irmãos, são mais de 300 milhões de habitantes. E 80% se dizia cristão. Mas aí você vai olhar a vida. Nessa pesquisa também foi feita a pergunta: mas por causa de que você se acha um cristão, um servo de Deus? Porque eu fiz a oração de confissão quando eu era criança. A oração de confissão. Eu fiz uma oração de confissão de todo o meu coração quando meu pai e a minha mãe falou de Jesus para mim. Então por isso que você é cristão? Eu sou. Mas vive uma vida igual um demônio. Mas é cristão. Se diz cristão. Se aceita como cristão. Mas vive uma vida devassa, promíscua, cheia de pecados continuamente. Mas é cristão. Porque no final das contas, por eu ter feito lá atrás uma oração de confissão, meus problemas já foram resolvidos e não importa o que eu fizer daqui para frente, que quando vier Deus com a sua justiça, eu estarei tranquilo, porque Ele já me justificou de todos os meus pecados. Esse é o evangelho que está sendo pregado. É um outro evangelho, mas é um evangelho que está sendo pregado. Eu não sei agora, provavelmente esse número deve ter aumentado, abaixado, não sei, mas a maioria da população americana se acha cristão, mas vive uma vida mundana. Irmãos, por causa de que eu estou falando isso? Porque se há uma maneira de se aceitar a Cristo, levanta a mão e diz: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e isso me basta. Irmãos, não é disso que a palavra está falando. Esse crer que as Escrituras estão falando, ele não está ligado a somente você levantar a mão e confessar que Jesus é teu Senhor. Não é isso, meu irmão. Porque isso não te salva. Você precisa entender da condição que Ele está te tirando. E veja, se Deus é justo, Ele não pode justificar o injusto. Porque nenhum de nós gostaria de um justo juiz que justificasse um injusto. Você já vai entender isso. E eu quero com isso trazer alguns textos, uns versículos aqui, para você entender quem é Deus de fato. Abre comigo aqui em João, capítulo 3, versículo 36. Volta aí em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Está vendo? Crer no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus tem ira. E sobre ele permanece a ira de Deus. Você precisa conhecer de um Deus que não é somente o Deus de amor, mas é um Deus de ira. Abre comigo em Romanos, volta lá onde a gente estava, Romanos, capítulo 2, uma folha para trás, capítulo 2, versículo 6 até o 8, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a ira e a indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A ira. Romanos 12, versículo 9. Abre aí na sua Bíblia, você que não está com o costume de ler a Bíblia. Talvez você nunca tenha. 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que vingará, meu irmão, que não deixará impune nenhum pecado, nenhum. Meus irmãos,
Deus, Ele é um Deus extremamente justo. Esse é um dos atributos de Deus que faz Ele ser o Deus que Ele é, acima de todos os deuses. Ele é um Deus extremamente justo, Ele não negocia. E Ele tratará a cada um segundo as obras que esse ou essa cometeu. Meu irmão, não ficará impune nenhum pecado, nenhum pecado será esquecido, porque Ele trará a justa e violenta ira dele sobre a terra. Vai acontecer. A gente leu João 3,36, porque aquele que não crê em Cristo, como diz as Escrituras, a ira de Deus permanece. Mas talvez você pense assim, não, mas Deus me justificou, eu era culpado, e Deus me justificou, então eu sei que eu era culpado porque sou pecador. E como que Deus pode ter me justificado? Será que é porque Ele me amou mais do que o meu vizinho? Será que é isso? Pensa comigo. Porque, irmãos, deixa eu dar uma outra ilustração aqui. E talvez essa mais dura do que a outra, mas é para que você entenda o que está acontecendo. E talvez seja a maior... eu tenho para mim que entre os teólogos é o maior objeto de controvérsia ao longo dos anos em relação a isso que eu vou falar. Se Deus é justo, como Ele pode justificar quem é culpado? Eu vou te dar uma ilustração para que você entenda melhor. Imagina você voltando para sua casa. Você encontra a sua família toda morta. Imagina você saindo do seu trabalho, saindo da congregação agora, e você vai para a sua casa encontrar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, e quando você abre a porta, você encontra a sua mulher, o seu marido, corpo deitado no chão, sangue esparramado, seus filhos da mesma maneira, e você olha e aquele que fez aquela maldade ainda está lá, com as mãos sujas de sangue. E vamos supor que você pega ele, amarra ele, chama a polícia pega ele e prende ele. Ele é culpado. Ele matou a sua família. Ele violentou os seus filhos. E ele foi levado agora para a polícia e ele está nas mãos das autoridades. Chegou-se o dia do julgamento. E você... e aqui nos Estados Unidos é muito assim, toda a cidade, toda a comunidade vai ao julgamento daquele ato, daquele crime bárbaro, terrível, imperdoável. Aí está você ali, o único sobrevivente da família. Está você, o advogado, o culpado, toda a cidade ali em volta, na corte, e está o juiz. E o que você espera de um juiz? Que julgue justamente. É ou não é? É ou não é? Essa que é a verdade. Aí imagina que aquele homem que foi pego naquela circunstância, o juiz, quando vai dar a sentença, ele fala assim, olha, eu sou um juiz muito amoroso, longânimo, compassivo, benigno. Eu vou te perdoar. Porque eu entendi o que é o amor, e eu vou livrar você de todas essas acusações. O que você diria para esse juiz? Fala para mim. Matou sua família brutalmente, violentou seus filhos. O que você diria? Esse juiz é pior do que aquele que praticou o mal com a minha família. Esse é um juiz corrupto, é um juiz ladrão, é um juiz que não baseia segundo a própria lei, a Constituição que está debaixo dos seus braços. Era isso que você diria. Agora, meu irmão, vamos trazer isso para Deus, que é um justo juiz. O que Ele faz com todas as atrocidades que tem se cometido desde que o pecado entrou, e não para por aí, não parará até a volta do Filho de Deus. O que Ele faz com isso? Fala assim, eu sou um Deus, um juiz muito longânimo, muito bonzinho, eu vou pagar, eu vou esquecer tudo isso daí e vou deixar vocês viver uma vida boa, feliz e contente. Que Deus é esse para nós? Quem seria esse Deus para nós? Justo não era. Ele não seria o Deus que era se Ele agisse assim. Então, aí fica a pergunta, e agora? Se Deus, para ser justo, Ele não pode justificar o culpado, e eu e você, como é que fica nessa história? A crucificação entra nessa história, meu irmão.
Por isso que você precisa entender a obra de salvação em Cristo Jesus. Porque o que as pregações mostram, acabam querendo deixar que Deus é injusto. Mas não é. Ele é extremamente justo. Extremamente. Veja aqui comigo, abre aqui comigo. Provérbios, capítulo 17. Provérbios capítulo 17, versículo, deixa eu achar aqui, versículo 15. Olha só o que a palavra diz. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um contra o outro. O que justifica o ímpio e o que condena os justos são são desprezíveis aos olhos do Senhor. Meus irmãos, o que você acabou de ler em Romanos aqui, eu tenho que ler isso aqui de novo, porque talvez você não tenha entendido, meu irmão. Talvez você não tenha entendido. Que justifica o ímpio é abominável aos olhos do Senhor. Mas olha só o que a palavra de Deus fala. Calma aí. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Opa! O que justifica o ímpio é abominável aos olhos do Senhor. Mas o próprio Deus te justificou gratuitamente. Você que era culpado. Mas como que trata um negócio desse? Será que Deus está se contradizendo? Porque, meus irmãos, eu gosto muito de falar sobre isso, porque talvez você acha que você não é tão pecador assim. Talvez você ache que você não é tão ruim assim. Talvez você acha que Hitler, Mussolini e outros mais que fizeram grandes atrocidades são uma parte separada na história da humanidade. Não é, meu irmão. Eu falo uma coisa para você. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, muitos de que estão aqui nessa sala fariam coisas piores do que Hitler. Sabe por causa de quê? Porque o pecado na carne faz com que o homem faça coisas terríveis diante dele. É uma verdade. Quer ver para você entender isso? Talvez você ache que... E tem pessoas que ficam namorando com o pecado. Tem pessoas que têm um bom relacionamento com transgressão, com iniquidade. Tem pessoas que mentem legal, de boa e nada... Porque não caiu nenhum raio na hora que mentiu, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E vive uma vida de mentira. Tem pessoas, meu irmão, que se agradam na prostituição, no adultério, em cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo. Vive uma vida boa com o pecado e acha até bacana. É ou não é? Agora, talvez você ache, talvez você não faça isso, mas talvez você ache que, eu cometi alguns deslizes aqui e ali, mas eu não sou tão assim não, eu mereço um perdão de Deus. Meu irmão, eu já falei isso aqui uma vez. Vamos supor que a gente conseguisse extrair todas as imagens da sua vida, desde criança até agora, colocasse num DVD e lançasse, nem no DVD, que DVD é de antigo, né? Lançasse aqui agora no telão, meu irmão. Você ficaria constrangido. Na verdade, você pegaria e sairia correndo, porque o que apareceria aqui era coisas terríveis do que você já pensou, desejou, já fez, já executou. Esse é um homem no pecado, meu irmão. É verdade ou não é? A gente precisa tomar consciência de que nós somos maus, porque não sou eu que estou falando, é Jesus que fala, é o próprio Pai que fala: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Ele nos chama de maus, porque o homem no pecado é mau. Voltando lá, abre aqui, ó, em Êxodo 34, eu vou terminar agora, Êxodo 34, meu Deus, como uma hora passa rápido. Êxodo 34, versículo 7. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, não sei se você entendeu aqui, mas
está parecendo que tem uma aparente contradição aqui. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que maravilha! É um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ou seja, meu irmão, todo tipo de pecado Ele pode perdoar, sem exceção. Pode ser o pecado mais terrível que você tenha cometido, Ele pode perdoar. Mas olha o que fala abaixo. Mas que de maneira alguma terá por inocente ou culpado. Ele perdoa a iniquidade, mas Ele não terá por inocente o culpado. Aí a gente volta na mesma história. Deus perdoa, mas o culpado Ele não vai ter por inocente. Eu já sei que eu sou culpado, porque eu sei das coisas que eu já fiz, e se não vigiar, faço. Então, como é que está esse dilema para mim e para você? Irmãos, abre aqui comigo em Miqueias, o último versículo que eu leio. Miqueias 7, versículo 18. Eu vou ler rapidinho. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Olha só, a palavra está falando que quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que esquece das transgressões do resto da tua herança. Ele esqueceu. Mas como assim, meu irmão? Você volta lá e pensa naquilo que eu acabei de falar. O que você acharia de um juiz que inocentaria um culpado que fez grandes males à sua família? O que você imaginaria desse juiz? E como que pode um Deus perdoar um pecado de um homem assim? E esquecer. E talvez eu tenho para mim que a igreja também acha que pecado ele é resolvido com o tempo. Já tem pessoas assim. Ah, mas esse pecado eu cometi lá atrás. Meu irmão, não ficará impune ninguém, nem sequer um, do mais rico ao mais pobre, do mais favorecido ao menos desfavorecido. Todos eles comparecerão diante do tribunal de Cristo e darão conta dos seus atos. Mas como que um Deus pode ser perdoador, mas também ser justo? Como que um Deus pode inocentar e não deixar de ser um Deus de juízo? É só você olhar para a obra de salvação que Cristo fez. Mais um dos aspectos que Cristo teve na crucificação. Eu falei de que ele recebe todo o veneno do pecado quando nossas transgressões é imputada nele. Daí você já compreende que os seus pecados eles não são evaporados, eles não são esquecidos no tempo, nas eras, não. Ele foi parado, ele foi levado a alguém, e esse alguém leva esse pecado por mar de esquecimento. Mas para esse alguém fazer isso, ele precisou satisfazer a ira de Deus sobre ele próprio. Veja que teve uma heresia pregada há anos dentro de igreja, dentro de denominações, que Jesus pagou pelos nossos pecados ao diabo. Não sei se você já ouviu isso, ou se já até pregou isso, que Jesus, ele pagou a nossa dívida ao diabo. Meu irmão, ele não pagou dívida a diabo nenhum. Sabe quem ele pagou a dívida? Sabe quem ele satisfez a justiça? Do próprio Deus. Não foi do diabo. Porque veja, você comete pecado contra quem? O diabo ou Deus? Contra Deus. A medida da sua injustiça vai sendo cheia contra quem? Deus ou o diabo? Contra Deus, meu irmão. As nossas práticas más, elas vão gerando um cálice de ira de Deus, que a palavra fala que ele está com um copo, com um cálice da violenta ira de Deus, que será derramada na terra, no juízo final, na grande tribulação. Mas antes alguém, para resolver o problema de perdoar os nossos pecados e continuar Deus sendo justo, bebeu esse cálice.
Você lembra lá em todos os evangelhos que ele vai dizer, naquele momento no Getsêmani, ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aquele cálice ali, meu irmão, é o cálice da violenta ira de Deus que ele bebeu, meu irmão. Ele não estava com medo da crucificação romana, dos espinhos, dos açoites. Mas, irmão, se já não bastasse todo o pecado que violentou o seu corpo, ele suportou a ira de Deus para que eu e você fôssemos livres dela. Aleluia. Ele suportou, meu irmão. Veja que nos relatos das histórias da humanidade, os heróis que tem, todos eles sofrem uma violenta força, né? Nesse último agora, nesse grande filme que teve aí agora, aonde foi bilhões arrecadado, mostra um homem suportando, ou um semideus suportando a energia de uma estrela que quase o leva à morte, e o outro que tem um coração de ferro, um homem de ferro, ele carrega a energia de 6 estrelas que leva ele a morrer. E todos eles, no final, acabam ressurgindo. Mas o nosso Deus, meu irmão, ele bebeu do cálice da ira de Deus. Não tinha um coração de ferro, mas tinha um coração segundo o Senhor. O outro que recebeu a energia de uma estrela foi destituído por conta de desobediência do seu pai. O nosso não. O nosso Salvador, ele foi obediente em tudo ao seu pai, e ele suportou todo o cálice da ira de Deus que era para eu e você beber. Porém, ele bebeu por mim e por você, fazendo ele ser levado às partes mais baixas da terra por conta dos seus e dos meus pecados. Por isso, irmãos, eu digo uma coisa: tome cuidado se você vai pecar. Na verdade, faça aquilo que o apóstolo falou: filhinhos, não pequeis, porque os seus pecados já foram resolvidos já no momento. Porém, se eu continuo nas mesmas práticas, o que resta para mim é um ardor de ira vindoura que nenhum homem ou mulher escapará. Eu quero orar rapidamente, feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar e te bendizer e te pedir, Senhor, perdão. A tua igreja, Senhor, carece de perdão e ser perdoada por ti. Pai Santo, no nome de Jesus, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, tem misericórdia de nós e faça, Senhor, com os que aqui estão, entendam o que é crer de fato para ser salvo. Entendam que nós nascemos no pecado e carecemos da justiça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo. Pai Santo, conceda a eles um coração entendido de que quão miserável nós somos e que precisamos ser perdoados por Ti e sermos justificados pelo Teu amado Filho. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa para a glória do Teu nome. Amém e amém.